Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. Hoje entrevistaremos um magistrado, uma carreira brilhante na magistratura do Rio de Janeiro, no Tribunal do Rio de Janeiro. É o titular da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca da capital, mas com participação em prêmios como, por exemplo, aquele que é um prêmio desejado por todos os que militam e que concorrem, é o prêmio Inovare. Já ganhou 2 vezes o prêmio Inovare, tem especialização em direito constitucional, colaborou com a Associação dos Magistrados Brasileiros, com a MB, com o CNJ, sempre dedicado ao tema da juventude e do idoso. Nós vamos falar sobre isso. Eu, durante a Constituinte, como participei de algumas audiências públicas, não pensava que um dia seria tão importante os artigos 227 a 230 da Constituição cuidar do idoso. Mas agora, com os 88 anos, eu sei quanto é importante uma vara da juventude e do idoso, que deve ter um tratamento especial nesse país, que é o doutor Sérgio Ribeiro de Souza. Eu vou pedir, já que é um lutador para fazer com que tenhamos efetivamente políticas de defesa da juventude, de proteção do idoso, com todos os problemas que temos visto em matéria de família no Brasil inteiro, e eu estou convencido que grande parte dos problemas que nós temos decorrem exatamente da falta de formação familiar, da desagregação familiar, que vai levando a juventude a confundir liberdade com libertinagem e entrar em drogas. As políticas, que ainda são muito mais teóricas do que práticas, como o doutor Sérgio é um especialista nessa matéria, não só por ser um magistrado de uma vara em que é o titular, mas porque os seus prêmios e essas discussões nas instituições, como no CNJ e na Associação dos Magistrados Brasileiros, também foi na área da juventude e do idoso, e que nós vamos discutir hoje. Por isso, meu caro doutor Sérgio, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa. E eu gostaria já, para os nossos telespectadores, que o senhor apresentasse um pouco quais são os grandes problemas que nós estamos enfrentando hoje e que a magistratura, por mais que busque, ela tem recursos limitados para este que é o grande desafio de como orientar a juventude, como agregar famílias, como cuidar dos idosos, como ter realmente uma sociedade solidária. Bom, doutor Ives Ganda, em primeiro lugar, eu quero dizer que o meu currículo que o senhor leu agora fica coroado com esse momento, para mim, inimaginável. Comentava aqui antes de entrarmos, desde os bancos da universidade, um fã de carteirinha do senhor, dos seus ensinamentos, das suas lições, professor de todos nós, era, é e continuará sendo sempre, pela qualidade do seu trabalho, da sua didática. Então, para mim, é uma honra inimaginável estar hoje aqui com o senhor. Quanto às questões referentes ao direito da criança e adolescente no Brasil, nós, juízes da infância e juventude, temos muitas dificuldades, porque nós temos uma característica específica no nosso trabalho em que é importantíssima a intersetorialidade. Aquela figura antiga do Código Menorista, em que o juiz era aquela figura do juiz Hércules, em que havia uma pirâmide, o juiz estaria no ápice dessa pirâmide, controlando toda a rede de assistência à criança e adolescente. Essa figura mudou com o Estatuto da Criança e Adolescente, e hoje nós temos, então, essa rede de proteção. O sistema de garantia de direitos hoje, ele está num plano horizontal.
em que o juiz também está ali, né? Lógico, com o seu poder de mando, mas ali tendo que trabalhar as questões com a psicologia, com a assistência social, com a saúde, com a educação. Então, as políticas públicas, elas são importantíssimas para a efetiva proteção da criança e do adolescente. E quando essas políticas públicas não funcionam devidamente, isso se reflete nas famílias que apresentam suas vulnerabilidades e muitas vezes o problema, que não é somente jurídico, ele é colocado para o juiz da infância e juventude para resolver essa questão como se fosse meramente uma questão jurídica, só que, repito, ela é uma questão intersetorial. Então, eu vou ser mais específico na minha fala. Por exemplo, faltam conselhos tutelares no Brasil inteiro. Só no município do Rio de Janeiro seria necessária a criação de mais 30 conselhos tutelares para nós termos o número mínimo. Então, nós precisamos da criação de equipamentos, de CREAS, de CRAS, de CAPSI, de equipamentos de atendimento às crianças, adolescentes, às famílias deles, porque a questão da criança e adolescente jamais é somente a criança e adolescente, a questão é familiar, é preciso tratar, é preciso promover essa família. E quando isso não acontece, essa família ela vai agravando aquelas vulnerabilidades, aqueles problemas, e o que pode fazer com que ocorra, muitas vezes, o acolhimento da criança ou adolescente. Ela é alijada de sua família, é separada de sua família, porque essa família não está cuidando devidamente dessa criança. Então, essa falta de políticas públicas pode gerar resultados nefastos, como a necessidade de acolhimento dessas crianças e adolescentes em abrigos ou em acolhimento familiar. E isso só se resolve com a efetiva implementação dessas políticas públicas. Então, por exemplo, nós muitas vezes precisamos de uma avaliação psiquiátrica da criança e adolescente e, às vezes, não há psiquiatra naquela área para atendimento. Então, às vezes, nós temos uma criança ou um adolescente acolhidos que tem um quadro psiquiátrico, precisamos, por exemplo, desse laudo psiquiátrico para requerer o benefício a que faz jus essa criança ou adolescente, mas não há psiquiatra na área. Então, nós temos também, outras vezes, abrigos que, ao contrário do que muitos pensam, né? A maioria pensa que todos os abrigos são públicos. Não, nós temos muitos abrigos que são privados, são instituições privadas, mas que recebem uma per capita do município. Isso acontece, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a maioria dos abrigos no município são privados. E eles recebem essa per capita, que é um dinheiro com o qual eles contam para quitar ali sua folha de pagamento, etc. E, às vezes, aqui na exclusividade do Rio de Janeiro, em vários locais do Brasil é assim, o município atrasa esse repasse de verbas. E nós temos, então, um abrigo, às vezes com 20 crianças ou adolescentes, que fica 3, 4 meses sem receber um centavo. Então, como é que ele vai comprar comida, comprar remédio, pagar a sua cuidadora, cozinheiro, enfim, essas questões todas. Como ele vai ter combustível para colocar no carro, para fazer uma visita domiciliar, para fazer um estudo social, para ver se é possível a reintegração dessa criança ou adolescente. Então, essa juventude, a criança e adolescente, infelizmente, não estão tendo a atenção devida e que é imposta pela Constituição. O senhor citou muito bem a Constituição Federal, e ela diz, é o único momento que a Constituição diz de prioridade absoluta quando fala de criança e adolescente. E alguém pode achar que a Constituição foi redundante, mas se é prioridade, por que falar prioridade absoluta? Porque existem outras prioridades. O idoso, o portador de necessidades especiais, só para citar alguns exemplos. Mas o Constituinte originário quis que, dentre as prioridades, a criança e o adolescente estivesse em primeiríssimo lugar. Então, é necessário respeitar essa prioridade, por exemplo, doutor Ives, quando da elaboração e da votação do orçamento. Não se pode, e às vezes é a realidade, a gente tem rubricas fictícias em orçamento para criança e adolescente. Isso não pode acontecer. O correto seria, em primeiro lugar,
ver tudo que é necessário em termos orçamentários para atender essas demandas da criança e do adolescente e depois ver o restante, não por meu desejo, juiz de infância e juventude, por mandamento constitucional. Então, isso não pode acontecer de forma alguma. Mas, infelizmente, acontece, e eu costumo dizer o seguinte, que do jeito que está, o Brasil não tem futuro. Mas isso é uma constatação de um fato de um momento, não é uma sentença irrecorrível, nem transitado em julgado. Maltratando a juventude dessa forma, por exemplo, 1/3 dos adolescentes no Brasil não estudam nem trabalham. Que futuro tem um país em que 1/3 dos adolescentes não estudam nem trabalham? Mas isso pode ser mudado rapidamente esse futuro, se os investimentos necessários forem feitos. Meu caro doutor Sérgio, nós estamos hoje ouvindo com muita satisfação aí a sua colocação dos problemas que temos em relação à juventude e adolescência. É interessante que, como eu participei, o próprio senador Bernardo Cabral e o deputado Ulisses Guimarães eram muito amigos, e principalmente o Bernardo, ainda hoje aí no Rio de Janeiro, ele preside o Conselho de Notáveis, do qual eu participo, da Confederação Nacional do Comércio. Essa preocupação que se teve com o capítulo da família, todo o artigo 226, não só da família, do casamento, das relações entre pais e filhos, o casamento, a Constituição fala apenas do casamento entre homem e mulher, como do 227, quando mostra a importância de toda a sociedade para examinar essas questões do jovem, do adolescente e do idoso. Mas acho que a sua colocação é extremamente pertinente, razão pela qual nós vamos continuar a discutir exatamente esse ponto no segundo bloco, já que estamos no limite do tempo aqui no nosso programa para o primeiro bloco. Mas considero tão relevante, teremos que continuar discutindo. Vamos agora aos nossos comerciais. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o doutor Sérgio Luiz Ribeiro de Souza, titular da 4ª Vara de Direito da Justiça do Rio de Janeiro, a vara do adolescente, do idoso, e da vara, portanto, no campo da justiça de extrema relevância para a formação. Aquilo que ele disse no bloco anterior, nós temos que pensar, o Brasil não terá futuro se não souber dedicar o tempo, os recursos e a educação necessária àqueles que são os que nos sucederão, os jovens, o adolescente, aquele que precisa mais do que nunca um suporte. Como eu faço em todo o programa, eu mando sempre um livro para cada um dos meus convidados. Eu vou lhe mandar um estudo meu de direito natural, uma breve introdução ao direito, e o amigo receberá, como eu faço para todos os convidados em todos os programas, recebe um livro. Eu acho que este nível de direito natural, porque é evidente que damos muita importância à família, é um livro em que eu procuro mostrar não existir incompatibilidade entre o direito natural e o direito positivo, há apenas uma complementação se soubermos quais são as raízes exatas de um e de outro. E não há um direito, aquele que Kelsen atacou, que era um direito natural para todos os ramos do direito, mas um facho de direitos fundamentais. Seriam aqueles direitos que o Estado não cria, tem apenas que reconhecer, e aqueles outros direitos que cabem, que são a grande maioria dos direitos ao Estado criar. Receberá amanhã. Mas, doutor Sérgio, 2 aspectos me parecem muito importantes, o senhor terá todo o tempo para dispor até durante o programa, nesse segundo bloco. É o problema, em primeiro lugar, da família. A Rede Vida tem uma preocupação muito grande de preservação da família e valorização da família
e no nosso Conselho de Notáveis, do Conselho Superior, no Conselho de Notáveis da Confederação Nacional do Comércio, aí no Rio de Janeiro, quase todos os conselheiros, nós temos essa preocupação com a família, o próprio presidente tem realçado, e a discussão que se fez, eu me lembro, porque participei de audiências públicas, acompanhei durante 20 meses, quase que semanalmente conversando com o Bernardo, com o Ulisses, com diversos coordenadores das diversas subcomissões, das 24 subcomissões, o problema de como valorizar a família. Valorizando a família, se valoriza o jovem. E o grande problema, o grande drama, que é não só no Brasil, mas no mundo, que é o problema das drogas, em que a solução que se pretende, vamos legalizar a maior parte das drogas, não me parece que seja o caminho mais fácil para fazer uma juventude com um grande futuro, no fundo. E saber quais são os limites, de que maneira se pode enfrentar. Ninguém como o senhor, como especialista, para falar do ponto de vista legal sobre esses dois problemas, como valorizar a família e como conseguir reduzir o drama das drogas na nossa juventude. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo livro. Será lido com toda atenção e guardado com todo carinho. Bom, doutor Ives, quanto à questão das famílias, é lógico que isso é importantíssimo, a base da sociedade. E o que nós procuramos fazer nas varas da infância e juventude é exatamente a promoção das famílias, o fortalecimento dessas famílias, porque nunca a gente vai tratar a criança ou adolescente como um problema. Essa criança e adolescente, eles estão incluídos em um meio, eles são fruto desse meio, e então nós temos muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, nós temos que fazer uma promoção dessa família, para que então possa acontecer essa reintegração da criança ou adolescente à sua família natural ou extensa. Quando isso de todo não é possível, não se consegue de toda forma promover essa família, então essa criança vai para a família substituta, ela vai para a adoção. Bom, nesse contexto, voltamos à questão das políticas públicas. Nós podemos ter uma questão de saúde mental. Muitas vezes a gente tem ali um pai, uma mãe com uma questão de saúde mental, mas se houver o devido acompanhamento, uma medicação, ele consegue ou ela consegue cuidar dos seus filhos, isso é possível. Mas quando não há esse acompanhamento de saúde pública devidamente, então não vai conseguir garantir os direitos dessa criança ou desse adolescente. E às vezes isso pode acabar redundando em uma adoção se não houver ninguém da família extensa que possa assumir a guarda dessa criança ou desse adolescente. E aqui eu faço questão de sempre falar a criança e o adolescente, não podemos nos esquecer do adolescente nesse contexto e falar só da criança, ambos merecem a mesma atenção. A questão da promoção social também em relação ao emprego, à capacitação, melhorar o nível de renda, o nível social dessas pessoas. E a questão da droga, ela surge como um fator gravíssimo, gravíssimo. Nós temos várias situações de crianças e adolescentes que acabam indo para a adoção porque as famílias naturais não conseguem sair da dependência química. Então, temos muitos casos de pais que são dependentes químicos, continuam sendo, e nós acompanhamos de perto, doutor Ives, um sofrimento muito grande. Eu já tive caso de uma mãe com uma dependência química muito forte, e a avó, que era a mãe dela, a avó materna das crianças, das duas crianças pequenas, estava cuidando dessas crianças, mas ela ficou muito doente e falou que não poderia mais cuidar dessas crianças. E essa mãe chorava copiosamente na minha frente, na sala de audiências, porque ela amava os filhos, ela não queria que eles fossem para a adoção, mas ela não conseguia largar a droga, ela não conseguia vencer a dependência química. Então, a dependência química é um fator, sim, que é grave, que muitas vezes causa a dissolução de todo o núcleo familiar e que acaba empurrando essas crianças ou adolescentes para os acolhimentos,
para a adoção. Isso chega nos adolescentes, infelizmente chega nas crianças também. Como o senhor disse, eu sou titular da 4ª Vara da Infância e Juventude da capital, que é uma vara protetiva, mas eu também auxilio uma vara socioeducativa aqui no município do Rio de Janeiro. E nessa vara socioeducativa, a gente lida com adolescentes infratores e a gente tem ali adolescentes de 12 anos, 13 anos, usuários de drogas. E é muito triste quando se pergunta para um adolescente o que ele usa, às vezes ele fala crack, ele fala cocaína, né? E esse é um fator, um complicador muito grande para a ressocialização dele lá no socioeducativo e aqui na área protetiva, para que ele consiga se restabelecer, na vida, em relação ao equilíbrio dele e na vida social dele. Então, essas políticas públicas são importantes, particularmente quanto à questão da saúde pública. A droga, como se sabe, ela ela é um dos gatilhos, por exemplo, para a esquizofrenia. Uma esquizofrenia, ela pode passar a se manifestar após alguns gatilhos, como uma emoção muito forte, um trauma, um acidente, uso da droga. Então, é um dificultador que nós temos no nosso trabalho e, infelizmente, se propaga de uma forma, com uma velocidade extremamente indesejável, né? Aqui eu quero fazer uma alusão ao papel importantíssimo dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que diretamente regulamenta a matéria de matriz constitucional, portanto, traz os fundos de direitos da criança e do adolescente e os conselhos de direitos. Os fundos de direitos da criança e do adolescente são contas correntes. Então, um fundo de direito da criança e do adolescente é uma conta corrente onde é depositado um dinheiro. Que dinheiro é esse? Esse dinheiro pode vir de dotação orçamentária, mas, em regra, as administrações públicas não colocam dinheiro do orçamento ali. Ele vem, então, de quê? De doações do imposto de renda. Estamos agora no momento das doações de imposto de renda, para quem quiser, para os fundos da criança e do adolescente, e também de multas que são fixadas por nós, aqui, juízes, nas varas da infância e juventude. Então, esse dinheiro fica ali para ser gerido pelo Conselho de Direitos respectivo. Cada ente da federação deve ter um fundo de direitos da criança e do adolescente e o respectivo Conselho de Direitos que vai administrá-lo. Muito bem. Esse dinheiro, ele obrigatoriamente, todo ano, tem que ser aplicado em 3 eixos. Primeira infância, guarda e sistema socioeducativo. Os conselhos de direitos têm composição paritária, metade do governo, por indicação, a outra metade sociedade civil por eleição. E eles têm que debater e votar e deliberar sobre essas políticas públicas na área da criança e do adolescente e utilizar esses recursos para o financiamento de políticas públicas nessa seara, que pode ser, por exemplo, a política pública referente à saúde mental, ao combate à drogadição, né, à dependência química, etc. Mas, infelizmente, nós temos uma inércia absurda dos conselhos de direitos. Muitos municípios não conseguem nem receber as doações de imposto de renda porque não sabem o mínimo do mínimo, que, por exemplo, a conta do Fundo de Direitos tem que ser aberta no banco público. Eles abrem a conta no banco privado. Então, a pessoa quer fazer a doação, essa doação não vai chegar. Outras vezes, o que a gente tem é o dinheiro em caixa, mas o Conselho de Direitos não sabe o devido processo legal para usar esse dinheiro. Não sabe que tem que ter a deliberação, que tem que ter plano de ação, tem que ter plano de aplicação ou de execução, que tem que ser editada uma resolução. Outras vezes, segue-se o devido processo legal, mas o ordenador de despesas não sabe que ele não pode tratar do mérito da deliberação, ele só pode controlar a legalidade. Logo, se o Conselho de Direitos seguir o devido processo legal, o dever do ordenador de despesas é liberar aquele valor. Se não seguiu, o dever dele é não liberar. Mas o desconhecimento é tão grande que, às vezes, o Conselho de Direitos segue o devido processo legal, o ordenador de despesas não concorda dentro no mérito, que ele não pode fazer, não libera o dinheiro, e esse Conselho de Direitos não sabe, por exemplo, que ele tem o direito de ingressar com mandato de segurança, porque ele tem direito líquido certo a essa liberação. O retrato prático, que eu gosto muito sempre de trazer, doutor Ives, para o plano prático, porque a gente busca a efetividade. O retrato é o seguinte: por exemplo, o Conselho de Direitos do Estado do Rio de Janeiro tem mais de 5 milhões de reais em caixa
já há alguns anos que ele não gasta em nenhuma política pública na área da criança e do adolescente, com o mar, com os oceanos de necessidades que nós temos nessa seara. Então, os conselhos de direitos têm que cumprir o papel que a lei, que é esculpida em matriz constitucional, regulamentando diretamente o direito da criança e do adolescente nesse aspecto, eles têm que cumprir essa função. Não estão cumprindo. E, com isso, eu digo que o Brasil não tem futuro, mas que é como um avião numa apresentação, aquelas apresentações que o avião, de repente, desliga o motor e vai caindo. Naquele momento, a constatação que se ele continuar de bico para baixo, com o motor desligado, vai cair, vai explodir e o piloto vai morrer. Mas ele pode ligar esse motor, tomar conta do manche e voar. Então, uma atuação imediata de todos que estão nessa área da criança e adolescente pode mudar os destinos do Brasil de forma assim aguda, e é o que nós esperamos. E o senhor nos dá esse espaço aqui para falar, é também um trabalho nesse sentido. Por isso, eu fico muito grato. Meu caro doutor Sérgio, o tempo é um inimigo no nosso programa, mas realmente a sua exposição foi muito clara e creio que todos os nossos telespectadores aproveitaram e viram com muita precisão o que é que o Brasil está precisando nessa matéria, nesse ponto. Precisamos efetivamente pensar no nosso futuro, fazer com que o avião venha pousar e não cair. Meu caro Sérgio, muito obrigado pela presença no nosso programa. Meus caríssimos telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.